Seja bem-vindo a essa explicação resumida sobre quem é Deus. Vale ressaltar que eu tenho experiência em sala de aula durante muitos anos, depois fui lecionar as línguas antigas também pela rede mundial, pela internet. Hoje eu leciono, tenho uma estrutura, né? Leciono hebraico dos antigos hebreus, o hebraico clássico, a língua dos antigos israelitas. Também o aramaico para leitura, leituras de textos em copta. E leciono também o grego koiné, a língua internacional do século I, usado para se escrever o texto de Mateus até Apocalipse. Pois bem, aqui eu vou explicar rapidamente, de uma maneira resumida, sobre Deus. Quem é Deus? Então, compartilhe. No Salmo 83:18, foi escrito pelo salmista, Ve'edeu ki ata shimcha, para que saibam que tu, cujo nome, aí fala, Yehová, é Jeová, leva Decha Elion, somente tu és o Altíssimo, al kol haret, sobre toda a terra. Então, o nome de Deus aparece aqui, né? E esse nome, ele ocorre em centenas e centenas de versões da Bíblia. E inclusive na versão Almeida de 1819, que vocês podem ver aqui, vocês podem baixar ela em PDF, tem na internet. O nome de Deus ocorre sem restrição na Bíblia João Ferreira de Almeida, nas anteriores principalmente, por exemplo, nessa versão de 200 anos atrás, você pode ver aqui a imagem dela, e onde o nome de Deus ele ocorre, vou até ampliar um pouco a imagem aqui, olha, ele ocorre nessas versões antigas milhares de vezes. Não é 2.000, 3.000 vezes, não, muitas mais vezes. E o que aconteceu? Eles removeram, os pastores que fazem a tradução da Bíblia, padres, removem esse nome. E aqui está na própria Bíblia, usada pelos evangélicos, o nome de Deus ocorria muito, há 200 anos atrás. E realmente, como nós lemos aqui, ó, para que saibam que tu, cujo nome é Yehová. Tem gente que questiona a pronúncia, mas é besteira isso, porque o nome João, por exemplo, em hebraico, Jesus chamava João Yohanan, e ninguém hoje usa essa pronúncia Yohanan. Aqui no Brasil é João, né? Ninguém questiona, ninguém tem birra com esse problema. Então é apenas pretextos, é uma geofobia criticar o nome de Deus, sendo que é amplamente conhecido que é o nome que identifica o Ser Supremo. Em português, Jeová não tem problema falar, porque em português tem letra J. Então, hebraico é Yehová, essa é a pronúncia mais antiga e mais atestada. Aqui no Salmos, capítulo 100, versículo 3, responde também a pergunta, quem é Deus? Então nós vimos no primeiro texto, que aqui diz para que as pessoas saibam. Aqui não diz que caso você goste, não. As pessoas têm de saber que tu, cujo nome é Jeová, ó, que ata shimcha Yehová, é o Altíssimo, somente tu és o Altíssimo, leva Decha Elion. No Salmo 100, verso 3, também fala a mesma coisa. No imperativo fala, Deu que Yehová hu Elohim. Saibam que Jeová é Deus. Hu asa nu, ele nos fez, velo anahnu, e não nós a nós mesmos. Olha que interessante essa declaração do Salmo 103. E Deuteronômio, é curioso que no capítulo 6, versículo 13, ali mostra uma passagem onde Jesus até citou na tentação, quando Satanás ofereceu a Jesus os governos do mundo, os reinos, né? E Satanás falou, vou te dar tudo isso se você se curvar diante de mim num ato de adoração. Aí Jesus disse, vai, porque está escrito, né? Aí Jesus cita o que está escrito onde? No chamado Velho Testamento já estava escrito os textos de Gênesis até Malaquias, já há muito tempo, antes de Jesus já tinha terminado o chamado Velho Testamento. E o texto que Jesus fala, está escrito, é Deuteronômio 6,13. E lá fala, é a Jeová teu Deus que tens de adorar e é somente a ele que deve prestar culto. Como nós lemos aqui, ó, Deuteronômio 6,13 diz, Et Yehová Eloheicha tirá veotot tavod. É a Jeová que teu Deus que deves, somente a ele deves adorar, aqui fala. Deves temer, tirá, né, em hebraico, e tavod é adorar ou prestar culto. E então essa é a passagem que Jesus falou para o inimigo, para Satanás, o demônio, na hora da tentação. Curiosamente, existe um certo pesquisador, né? O nome dele Delite. Ele é judeu, era judeu, né? Viveu no século XIX e ele aceitou Jesus e foi fazer a Bíblia de Mateus até Apocalipse na língua de Israel. E fez, realmente ele fez, colocou a Bíblia de Delite à disposição. No mesmo texto da tentação, que é Lucas 4, por exemplo, versículo 8, na Bíblia de Delite, em hebraico, para os de Israel ler, lá diz assim, vai An Yeshua, e respondeu Jesus, vai Omer elav, e disse-lhe, Sur mimeni, ha Satan, vai-te de mim, Satanás, que catuve, porque está escrito,
La Yehova Elohecha, é a Jeová teu Deus, Tishtahavé, que deve se curvar, Ve'oto levador, e é somente a ele, Tavod, que prestará culto. Então Jesus disse para Satanás, é só Jeová que deve adorar, é só Jeová que deve se prestar culto, é a ele que deve adorar, somente a ele. Levador vem da palavra hebraica Bad, que significa sozinho, somente, ele só. Portanto, Jesus diz que é Jeová que deve adorar, só ele. Isso foi removido, o nome de Deus, em várias versões. Mas muitas Bíblias, são centenas, restauram o nome de Deus nos seus devidos lugares, porque Jesus, quando falou está escrito, citava o texto e lá tem um nome divino. Portanto, a resposta à pergunta desse vídeo, quem é Deus, é clara. A Bíblia mostra de uma maneira direta, sem rodeios. Mas o mundo não conhece a Deus. Por isso que Jesus disse em João 17:25, Justo Pai, o mundo realmente não te conhece. E realmente a maioria não sabe nem quem é Deus. Eles acham que é Jesus. Ou eles acham que é outro ser, sei lá. Mas Jesus, então por que Jesus fala de Jesus em João 1 e o verbo era Deus? A palavra Deus significa poderoso. Então Jesus ele é muito poderoso, por isso que o verbo era Deus, mas não era o próprio Deus com quem estava. A Bíblia fala que o próprio Criador falou que Moisés é Deus. Quando Deus designou Moisés lá para libertar os israelitas, em Êxodo 7:1 fala, Deus disse a Faraó, aliás a Faraó não, a Moisés, vê Moisés, eu te faço Deus para Faraó. Então o próprio Moisés foi chamado de Deus, em hebraico Elohim. Como é que Moisés era Deus? O próprio Deus disse que ele era Deus, poderoso. Por isso que o verbo era Deus, poderoso também, não que ele é o todo-poderoso. A expressão todo-poderoso é o Shaddai em hebraico, é aplicado somente a Yehová, Yodehevaveh, o Deus todo-poderoso. Então, essa explicação espero que tenha ajudado você, de uma maneira objetiva, direta, sem rodeios, a entender que Jeová é o todo-poderoso, o Ser Supremo, e é somente a Ele que devemos adorar.